Obrigado, Ivone. Graça e paz, igreja. Mais uma vez na casa, louvando ao Senhor e glorificando a esse Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, o Eterno, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou Médico dos Médicos, Doutores dos Doutores. Ele é o nosso eterno, soberano Jesus Cristo. Ele que ressuscitou no terceiro dia, está no céu e é o nosso advogado e ao mesmo tempo o nosso juiz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos, poder de Deus. Então, para aqueles que são filhos da luz, ele é poder de Deus. Para aqueles que não aceitam a luz, amam as trevas, é juízo. Culto de oração, mas é um culto de aprendizado, para nós aprofundarmos a palavra, porque lobos devoradores estão à torto direita. Lobos devoradores estão em todos os lugares, principalmente através hoje dessa pandemia. Então as mídias ficam abarrotadas de lobos devoradores, levando as suas infâmias através das redes sociais e através de todo tipo de mídia. Por isso que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado e com verdade, sem esconder nada. Por isso que Jesus ele fala que quando ele lança a palavra dele, que é a verdade, ela não volta vazia. Muitos pensam, porque a palavra vai e vai encontrar algum coração que vai trazer a resposta boa, a pessoa está sendo evangelizada, a palavra vai dar uma resposta hoje ou amanhã. Não. Quando ele fala que não volta vazia, tem dupla função, e nós sabemos. Ela traz uma resposta de salvação, uma resposta de condenação. Salvação para a igreja e condenação para os ímpios. Você vai abrir lá em Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus, e vamos ler os últimos versículos, versículos 18 a 20. O título da nossa mensagem: discípulo fazendo discípulos. Se somos discípulos de Cristo, é necessário que levamos a palavra dele em discipulado. Vamos ler, depois vamos orar. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, pedimos a Ti a Tua iluminação, a Tua proteção sobre nós, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos nos alimentar e essa palavra venha nos nutrir com os nutrientes mais preciosos para o nosso crescimento espiritual em Ti, para a nossa fortificação em Ti, para que a nossa construção esteja cravada na rocha que é Cristo Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor, clamamos e Te pedimos que todo empecilho, todo impedimento seja lançado fora, e que as nossas mentes sejam iluminadas por Cristo, que é a nossa luz,
que é a luz que brilha muito mais que o sol. Te agradecemos. Amém. É o dever de nós orarmos, e é o dever de estarmos em comunhão com o Senhor o tempo todo, pois temos como referência o Evangelho de Cristo, e o Senhor nos chamou para pregar a palavra dele. E uma vez que nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, o Senhor manda nós fazermos discípulos, o Senhor manda nós frutificarmos. É como você planta uma árvore e você espera essa árvore crescer e gerar frutos. Nós plantamos couve, alface, um monte de coisa no terreno lá superior, lá de casa, e nada deu. Desistiu daquele terreno, pegou uma caixa d'água, colocou adubo, mexeu, plantou novamente. Está dando couve, tem um pé de chuchu, tem outra caixinha dando morango. Então a plantação ela tem que vingar. Se ela não vingar, se ela não der fruto, joga fora, não presta, muda de terra, planta novamente. Então o Senhor ele nos chama, essa ordenança, é chamada grande comissão no título da Bíblia, essa ordenança para nós, para que sejamos discípulos fazendo discípulos. Apóstolo Paulo fala bem assim: seja meus imitadores, assim como de Cristo sou. Então, Paulo, ele imitava Cristo em toda a nossa obra. Assim também devemos imitar Cristo em toda a nossa obra. Vejamos, o Senhor nos chama para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Isaías 61:1. O Senhor chama nós para pregarmos a palavra da cruz. E a palavra da cruz, ela passa a ser loucura para os que perecem, mas para os salvos, para a igreja, é poder de Deus. Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, 21, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. E ele fala, aquele que abrir a porta, esse é a igreja. Ele fala bem assim, ó, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça a palavra que eu digo à igreja. Então, você bate na porta, é o meu dever bater na porta e eu levar a palavra. Se a pessoa abriu a porta, ela é a igreja, é meu dever ceiar com ela, falar com ela, glorificar a Deus com ela, é honrar a Deus com ela. É meu dever evangelizar o meu vizinho, o meu amigo, o meu primo, a minha avó, a minha tia, a minha mãe, os meus filhos. Eu tenho que evangelizar, mas eu preciso ser imitador de Cristo como filhos amados. Quando nós nos convertemos ao Senhor, é uma alegria, é uma metanoia. Você vivia aquela vida desvairada, aquela vida monótona, aquela vida que precisava de algo para preencher o vazio. Aí você encontra com Jesus, aí vira aquela alegria, você chora, você canta, e você fica varrendo a casa cantando. Para o céu, Jesus, varrendo a casa, fazendo um almoço, cantando. Vem com Josué lutar, aí cheio de alegria, cheio de gozo no coração, e esse gozo não pode acabar. Ele tem que virar uma árvore gigante, e essa árvore produzir frutos. Primeiro, frutos em mim, frutos de arrependimento, frutos dignos que o Senhor venha ser louvado em minha vida. Porque as pessoas que me olharão, verão em mim frutos de arrependimento, e isso vai contagiar o meu filho, o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, o meu cunhado, a minha sogra, o meu sogro, os meus avós. Devemos testemunhar. Jesus chamou os 12 discípulos e mandou imitar
mandou eles viver numa vida de dedicação, de seriedade, vivendo intensamente a vida de Cristo. Vejamos, a pregação do Evangelho é feita por nós, diariamente, no nosso falar, no nosso proceder, tudo com poder de Deus e cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a respeito da pregação, 1 Coríntios, abre comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5, 1 de Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra é a minha pregação, a minha palavra é a minha pregação. Grava essa parte. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em si, no poder de Deus. Então vejamos, como faremos discípulo? Eu preciso que a minha palavra seja a pregação do reino de Cristo. Então, pregar a palavra de forma mais simples, mais audível, de uma forma de que venha atingir e venha iluminar a mente daquele que está obscurecido. Jesus chama os discípulos e ordena sobre eles a autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar os demônios, para curar os enfermos de toda espécie de doença. Mateus 10:1. Olha comigo. Mateus 10:1. Isso é viver a vida com autoridade, no poder do Espírito Santo. Mateus 10:1. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Então Jesus, Ele também dá a nós essa autoridade. Eu lembro de algumas vezes que o Senhor me deu a oportunidade de orar para que dores em mim, ou no Nicolas, ou na Jéssica, viesse a ser sanada, e o Senhor, com a sua misericórdia, nos concedeu o alívio. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Você conhecer a Jesus e pedir a Ele: Pai, tem misericórdia de mim, que dor terrível eu estou sentindo, ou meu filho está sentindo, ou minha esposa está sentindo, ou minha mãe. Senhor, repreende, dá o alívio, traz anestesia, traz a calma, e o Senhor vai lá com a sua misericórdia e traz. Isso é maravilhoso, você experimentar isso. Precisamos experimentar essa experiência com o Senhor, para que os outros vejam Cristo em nós. Os outros vejam Cristo em nós, para que todos reconheçam que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça proclamando o amor de Cristo. Precisamos que o mundo veja Cristo em nós. Nós, como discípulos de Cristo, imitadores de Jesus, como filhos amados, precisamos pregar a palavra viva e verdadeira do reino do céu, fazendo discípulo entre a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Mas tem uma observação.
Eu lembro do meu pai trabalhando, cantando. Minha mãe trabalhando, cantando. Quando algo estava apertado, estava difícil, meu pai se retirava e ia para o quartinho orar. Isso é o maior evangelismo que pode existir de um pai para o filho, de um amigo para o outro. É o maior evangelismo. Na hora da situação difícil, ora. Na hora da situação boa, cante. É a maior pregação. E apóstolo Paulo fala: minha palavra é a pregação. Então vejamos, eu estou em casa, eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso respirar a palavra de Deus, viver o Evangelho como se estivesse entranhado em mim. Isso também fará, pois nós precisamos estar fazendo discípulos de nós. Eu imito a Cristo, e quem me ver imitar a Cristo, ver Cristo em mim. É como uma filha que quer imitar a mãe, ou como um filho que quer imitar o pai. Assim aqueles que vê Cristo em mim vai querer falar assim: eu quero ser igual fulano, porque fulano parece com Jesus. Tem uma certa feita, eu creio que essa história é verdadeira, de um pastor que passou pela Amazônia peruana pregando o Evangelho, e ele ficou lá por 2 anos pregando o Evangelho nessa aldeia indígena, e os índios se converteram. Foi uma bênção. E esse pastor missionário foi embora, nunca mais voltou, faleceu. Anos mais tarde, uma nova equipe de missão foi até essa aldeia, sem saber que por lá passara um missionário, e chegou essa comissão, esse pastor pregando nessa aldeia, levando o Evangelho de Cristo e falando: Cristo é amor, Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo traz a prosperidade, Cristo traz a paz, traz a harmonia, traz a integração entre filhos e pai, mãe, filhos, amigos, deixa tudo harmonioso. Cristo traz alegria. E o cacique da tribo, bem velho, falou assim com esse missionário: eu tive com Jesus, eu fiquei com Jesus aqui na aldeia por muito tempo. O missionário ficou intrigado: mas como assim você teve com Jesus? E ele falou: passou um pastor por aqui e ele é escrito como você diz de Jesus. Então olha que referência mais sublime. Alguém parecer com Cristo a ponto de outra pessoa pregar a Cristo e alguém falar: mas parece com fulano. Esse Cristo que você prega é a cara de fulano. Isso é que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 11:1. Sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou. Imita a mim, imita a Cristo. Então precisamos fazer discípulo como? Fazemos discípulo pregando em todo lugar, pregando o Evangelho em qualquer situação, pregando o Evangelho em qualquer momento. Eu lembro do meu pai novamente, lembro de mim, eu vendendo uns biscoitos na praia da costa, lá uns anos atrás. Eu já era adolescente, e eu vendendo biscoito, e o negócio não estava bom, eu estava vendendo pouco, e eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, estou andando nesse sol escaldante, difícil, verãozão na praia da costa, o sol a pique, tão quente que quase derrete o chinelo. E eu falei: Senhor, e eu comecei a glorificar o Senhor,
ao invés de eu oferecer um produto para as pessoas comprar, eu estava glorificando a Deus. E exemplo meu isso aí. Porque no momento difícil eu comecei a orar. Então a gente precisa clamar com confiança no Deus que pode me socorrer. É orar e mostrar para o outro que Cristo habita em mim. Eu preciso estar com o dono de casa, cozinhando o meu arroz, o meu feijão, minha carne e cantando. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus cantando. Não existe nada melhor. Quando a sua filha te vê a cozinhar, te vê a fazer os seus afazeres da casa, fala: olha, minha mãe está cantando, que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Então você está nos seus afazeres, e o maior exemplo que você dá para os seus filhos, para os seus vizinhos, é cantando louvores que exaltam o nome de Jesus. Isso é um sublime evangelismo. O evangelismo, muitas vezes, não é você abordar alguém e falar assim: vão lá na igreja, vão lá ouvir a palavra de Jesus, vão lá, a mensagem do pastor é maravilhosa, vão lá, os louvores são maravilhosos, vão lá. Não, é muito mais que isso. É o seu exemplo de vida na vida dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus parentes. O apóstolo Paulo nos ensina que nem uma palavra torpe saia de nossa boca, que nem uma palavra ruim saia de nossos lábios. Ou nós vivemos o Evangelho de Cristo e vivemos o melhor de Cristo, ou não vivemos. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34. Abre comigo. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo más? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a palavra está sendo pregada. Eu preciso ser imitador de Cristo. Cristo era manso e humilde de coração. E Ele salvou todos nós do inferno. Eu prego o Evangelho de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, com a minha palavra é a pregação. Vivemos então em oração, buscando a Cristo todos os dias, para que eu possa chegar para o meu vizinho e falar: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus porque Jesus perdoa os pecados. Você precisa de Jesus para alcançar a salvação ao céu. Você precisa de Jesus para viver uma vida harmoniosa, feliz, tranquila, uma vida que venha ter sentido nessa pequena vida que vivemos. O que iremos fazer no pós-vida? Para onde iremos no pós-vida? Para aquele que está firmado na rocha que é Cristo Jesus, no céu. Para os outros que rejeitam a cruz de Cristo, no inferno. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, para que sejamos não ouvinte da palavra de Deus, mas praticante, prudente, evangelizando uns aos outros, levando o Evangelho na conversa diária, no nosso diálogo diário. Muitas vezes eu vejo muitos crentes, num papo comum, solta o palavrão. Solta um palavrão, perto de mim já soltou. Isso é triste. Como esse crente vai evangelizar o amigo e falar com ele que palavras torpes traz maldição, sendo que ele fala palavras torpes? Então, para mim evangelizar, eu preciso estar fixado, enraizado
e frutificando no Senhor e produzindo frutos dignos de arrependimento, para que os outros vejam Cristo em mim e o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Todos nós precisamos dar testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Os discípulos, os apóstolos, davam testemunho e muitos se convertiam louvando a Deus com alegria no coração. Eu e você, da mesma forma, precisamos pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, vivendo em santidade, em oração, e não pronunciando de maneira nenhuma palavras torpes em nossas bocas, e que o nosso coração esteja cheio da palavra de Jesus, como diz o salmista Davi: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Atos, capítulo 4, verso 31, o término, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. É necessário que anunciemos a palavra de Deus, para que o reino de Deus venha avançar em Virgolândia, e essa igreja venha estar cheia de pessoas, homens e mulheres, com coração fervorosos, cheio do poder e o Espírito Santo de Deus. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai Santo, entregamos as nossas vidas a Ti. Fomos separados para o Teu louvor. Ó Deus, chegamos a Ti com as mãos sujas, mas o Senhor, o Teu sangue nos purifica, nos limpa, nos transforma. Ó Deus, que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, que o Seu nome venha a ser exaltado em minha vida, que o Seu nome venha a ser glorificado em meu ser, que eu venha a ser como um imitador de Cristo, um imitador verdadeiro, autêntico, sincero. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que o mundo venha ver Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Pai, abençoa o Teu povo que vai ouvir, que estará ouvindo essa mensagem, que estará assistindo essa mensagem. Entra na casa de cada um dos Teus filhos, na cidade de Virgolândia e em qualquer cidade que estará ouvindo essa palavra. Entra, Senhor, com a Tua mão de misericórdia e graça, que ali venha produzir frutos, Deus, 30, 60, 100 por um, na semeadura da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que Teu reino venha avançar em Virgolândia, e a Tua igreja venha crescer, e a Tua igreja venha frutificar e avançar para o reino dos céus, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para todos os irmãos. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe cada um de nós.